Olá, meus queridos e amados irmãos, minhas queridas irmãs. Quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus neste momento. Uma boa noite, se você estiver assistindo à noite. Um bom dia, se você estiver assistindo pela manhã. E uma boa tarde, se você estiver assistindo à tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Ficamos 2 dias sem lançar vídeo no canal, sem gravar, e eu louvo a Deus porque houve assim eu fui chamado a atenção pelo Espírito Santo por ter deixado de gravar nesses 2 dias, e hoje pela manhã eu quero aproveitar aqui a oportunidade de mandar um abraço para a minha querida maninha lá de Penedo, a minha irmã Dulcinéia de Penedo, que me chamou a atenção também para essa realidade, falando que sentiu falta e perguntando por que eu não gravei nesses 2 dias, por que eu não coloquei um vídeo no canal nesses 2 dias. Então eu coloquei para ela que Deus também já havia me chamado a atenção e espero em Deus que o Senhor me dê graça, me dê força, me dê sabedoria e ousadia para estar sempre aqui compartilhando a palavra com vocês. É tudo que eu amo fazer. E a minha oração é que esta palavra alcance o teu coração, leve transformações verdadeiramente da parte de Deus. Quero agradecer a todos que têm aí cooperado conosco nesse trabalho, têm mandado mensagem, enfim, que Deus abençoe a tua vida e me inclua, por gentileza, nas suas orações, que eu sou tão carente quanto você. Eu sou simplesmente um canal da bênção do Senhor para a tua vida, assim como você também tem sido um canal da bênção de Deus para a minha vida. Então, que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Quero aqui compartilhar com você um texto da palavra de Deus muito lindo. Deus, né? Deus é maravilhoso, Deus é lindo, sem palavras para falar desse Deus. O texto que eu vou compartilhar com você, Deus trouxe ao meu coração no banheiro, tomando banho, embaixo do chuveiro. Deus trouxe essa mensagem ao meu coração e me deu um tema, e eu quero ministrar debaixo desse tema. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito no teu coração através dessa palavra, porque eu fiquei muito feliz quando Deus se revelou a mim dessa forma. Amém? Mas vamos lá, sem perca de tempo, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia, se você puder, no livro do Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 19, um texto bastante conhecido. Iremos ler do verso 1 ao verso de número 4. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, iremos ler os 4 primeiros versículos. Capítulo 19, do verso 1 ao verso 10, fala ali sobre Zaqueu. Sei que você conhece esta mensagem, essa palavra, esse texto, mas Deus ministrou de uma forma muito linda na minha alma nesta tarde. E eu quero compartilhar esse gozo, essa alegria com você. Amém? Vamos lá, então. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 19, o verso de número 1 diz assim: E, tendo Jesus entrado em Jericó, lá ia passando, melhor dizendo, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, guarde isso, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali, ou seja, Jesus havia de passar, por ali. E o verso 5 diz assim: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima,
viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Queridos, como eu coloquei para você, Deus, quando trouxe essa mensagem ao meu coração, estando eu tomando banho, e Deus me deu um tema que eu fiquei maravilhado. E o tema é: sempre, guarda isso, sempre vai valer a pena fazer um sacrifício para ver Jesus. Sempre vai valer a pena, esse é o tema, sempre vai valer a pena. Nós estamos diante de um texto muito lindo, muito gracioso, porque a gente vê Jesus fazendo uma grande obra na vida de um homem que era odiado por todos. Todos os seus vizinhos, os moradores, odiavam Zaqueu. Porque Zaqueu, ele não era simplesmente um publicano ou um funcionário público. Ele era chefe dos publicanos. E os publicanos não eram bem vistos porque eram cobradores de impostos, e eles enriqueciam com a maior facilidade, pois cobravam um preço absurdo, além daquilo que era estipulado por Roma. Além do que era estipulado, um exemplo, se eles tinham a obrigação, entre aspas, ou o dever, vamos colocar assim, de contribuir ou de pagar R$100, os cobradores, os publicanos, cobravam 180, 150, ou seja, entregava 100 para Roma e embolsava o resto. Então havia muita coisa ruim, injustiça. E Zaqueu ele era odiado pela comunidade, pelos seus vizinhos. Mas Jesus ele veio, como ele mesmo fala, para resgatar as ovelhas perdidas de Israel, para salvar as ovelhas perdidas. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Também irei falar sobre isso, mas o que eu quero colocar em pauta aqui é a atitude de Zaqueu. Se você voltar uma página aí, você vai se deparar com Jesus se encontrando com um jovem rico. E no encontro de Jesus com o jovem rico, quando Jesus coloca para ele o que ele deveria fazer para seguir Jesus, ele prefere abrir mão de Cristo por causa da sua riqueza. Quando Jesus falou que ele tinha que abrir mão, ele se entristeceu e virou as costas para Jesus. O jovem rico. E a Bíblia fala que Zaqueu era um homem rico. E este homem rico agora, que era odiado por todos, quando ele fica sabendo que Jesus ia passar por onde ele estava, pois ele estava em Jericó, ele entendia que ele jamais ia conseguir ver Jesus no meio da multidão, porque era muita gente que seguia o Senhor Jesus. A multidão era algo inumerável, vamos colocar assim. E Zaqueu entendeu no seu coração que ele não ia conseguir ver Jesus, porque era o que ele almejava, ver Jesus. Eu quero ver esse Jesus. Só que ele era de estatura baixa. O que Zaqueu faz? Um homem rico, pensa comigo, aleluia. Um homem rico, certamente, muito bem vestido, com os melhores tecidos da época. Este homem agora decide o quê? Subir em uma figueira ou um sicômoro, que a Bíblia chama, deixa eu encontrar aqui, e correndo adiante subiu a uma figueira brava. É onde eu quero colocar. Zaqueu entendeu que subir naquela árvore, de repente, de forma desesperada, porque Jesus estava se aproximando e ele queria ver Jesus. E esta árvore, esta figueira brava,
era a solução para ele. Ele tinha que subir a então satisfazer aquilo que ardia no teu coração, que era ver Jesus. Eu quero primeiramente compartilhar com você que quando Deus quer agir, nada impede. A única coisa que pode impedir é a falta de atitude minha, a falta de atitude nossa. Mas quando algo queima dentro de nós em favor do reino, em favor do Senhor Jesus, ou aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, quando nós fazemos a nossa parte, Cristo certamente fará dele. Zaqueu não tinha esse conhecimento, esse entendimento, mas ele subiu. Ele se sacrificou, subiu naquela árvore. Eu quero falar para você o seguinte: sempre vai valer a pena fazer um sacrifício em prol do reino. Sempre vai valer a pena fazer um sacrifício para estar com Jesus, para permanecer na presença de Jesus. Sempre vai valer a pena fazer um sacrifício para cultuar a Cristo, para louvar a Cristo, porque as circunstâncias, querido, ela vai na contramão da fé. Mas o que é mais forte? O que é mais forte em nós? Como eu já ministrei aqui, a fé, ela funciona como uma alavanca que nos impulsiona a ir e ir com garra, ir com força, com energia. E a gente consegue vencer as circunstâncias. Eu vejo aqui Zaqueu com esse entendimento. Eu não quero nem saber. O pessoal não gosta de mim, não vai deixar eu ver Jesus, então eu vou subir. Eu vou me sacrificar e vou subir. E Zaqueu sobe. Ele se sacrifica. De repente você vai falar assim: pastor, não precisamos fazer sacrifício nenhum, porque Jesus já fez o maior dos sacrifícios. Sim, claro. Mas eu vejo o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12, e ele implora, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Porque outrora sacrificava-se animais, mas hoje não. O sacrifício que Deus quer de mim hoje é que eu vença os obstáculos. Está na hora de eu ir para o culto, começou a chover. Eu tenho um guarda-chuva, eu tenho sombrinha, às vezes tenho até carro, mas eu deixo de ir porque começou a chover. Queridos, sempre vai valer a pena fazer um sacrifício. Eu vou usar a palavra se esforçar para obedecer a Cristo. Se esforçar, sim, para cultuar a Cristo. Se esforçar para não entristecer o coração de Cristo. Sempre vai valer a pena. Sempre vai valer a pena fazer o sacrifício para mim e para você, para nós permanecermos. Porque ninguém foi mais maltratado do que Cristo. Ninguém foi tão chacoteado, vamos colocar assim, do que o nosso Senhor Jesus. Mas ele levou a nossa cruz. E às vezes hoje, me perdoa a expressão, nós não queremos aturar uma pessoa na igreja e por causa daquela pessoa a gente não vai cultuar. Eu não vou por isso, por aquilo, por causa de fulano, por causa de Bertano. Quem é o nosso Salvador? Quem se derramou no Calvário por nós? Ele é ou não é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor? Aleluia! Desceu, eu vou compartilhar Apocalipse capítulo 4. Desceu falando, olha só que coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor.
Obrigado, Espírito Santo, muito obrigado. A gente precisa entender uma coisa. Olha o que diz a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 4. Quando eu, pecador, reconheço que Cristo é digno de honra, de glória, de louvor e adoração, então eu individualmente preciso render tudo isso a Ele. Como diz o Salmo 19, adorai-o na beleza da tua santidade. Dá a Ele toda a honra e toda a glória devida. Veja o que diz no capítulo 4 do Apocalipse. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava sentado, aleluia, e o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancos, e tinham sobre suas cabeças coroa de ouro, aleluia, e do trono saíam. Os 24 anciãos estavam no trono, mas eles saíam, aleluia, do trono. E saía do trono relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas, aleluia, de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Aqui fala dos 4 evangelhos. A gente vê aqui o primeiro animal semelhante a um leão, onde Jesus é apresentado aos judeus como leão da tribo de Judá. O segundo semelhante a um bezerro, onde Marcos fala de sacrifício real. O terceiro animal, o rosto como de homem, como Lucas fala que o filho do homem, e o quarto animal semelhante a uma águia, ou seja, voando no céu, morada, filho do Deus Altíssimo. E os 4 animais tinham cada um de pé de si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças aos que estavam sentados sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado, aleluia, sobre o trono, e adoravam ao que vive para todo sempre, e lançando as suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre vai valer a pena. Gemendo, chorando, sempre vai valer a pena. Sempre vai valer a pena. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 11, a partir do verso 35, diz, quem deu a Deus primeiro? Quem deu a Deus primeiro para que nós pudéssemos exigir algo dele? Como quem diz, eu fiz, então faz o Senhor. Não. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro e demonstrou esse amor por nós, se derramando na cruz. Então sempre vai valer a pena. E quando Zaqueu ele sobe, Cristo se aproxima, e no meio da multidão Jesus olha para cima, aleluia, vê Zaqueu lá em cima olhando para baixo, olhando para ele, aleluia.
E Jesus brada para Zaqueu: Zaqueu, foi chamado pelo nome. A sociedade chamava ele de ladrão, Jesus chamou pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu já desceu convertido, erei, alabachurrianda, alabás. Zaqueu já desce convertido ao Senhor Jesus. E ele toma decisão, reconhecendo os seus erros, as suas falhas. E ele fala com Cristo que ele ia ressarcir. É algo que nós vemos lá em Levítico, capítulo 6. No capítulo 6, sim, Levítico, capítulo 6. Uma orientação dentro lá do Pentateuco. E Zaqueu coloca em prática. Ele falou: Senhor, se eu tenho, porventura, defraudado alguém, eu prometo restituir quadruplicadamente. Eu vou dar 4 vezes mais, além daquilo que eu peguei. Zaqueu é transformado, é lapidado, é lavado. O ladrão agora é filho de Deus. O ladrão agora, eu estou falando dele como servo de Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Sempre vai valer a pena. Se você realmente quer servir a esse Jesus, se você quer ver esse Jesus, porque a Bíblia diz que naquele grande dia nós o veremos como ele é. Nós o veremos como ele é. E o nosso foco precisa ser estar com ele na glória e juntamente com os anjos, com os anciãos, louvando e bendizendo, declarando que ele é santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. Erei, alaba, churrianda, alabás. Ah, meus amados, os dias são maus, mas vale a pena. Vale a pena tirar 1 hora para meditar na palavra, vale a pena. Vale a pena tirar 1 hora de joelho orando por você, pela tua família, pela tua igreja, pelos pastores, pelas autoridades, em obediência à Bíblia, que é a palavra de Deus. Pastor, eu não preciso fazer sacrifício. O que você chama de sacrifício, Jesus chama de oferta. O que você chama de sacrifício, Jesus chama de oferta. E vale a pena, sempre vai valer a pena. Você chegar cansado, de repente do trabalho, você fala assim: poxa, estou muito cansado, não vou no culto. Vale a pena superar esse cansaço. Porque Deus, através de Isaías, fala que ele é aquele que renova as nossas forças. Não pensa que você vai chegar cansado na igreja e vai morrer na igreja de cansaço. Não. As suas forças serão restauradas. E lembre-se, acima de tudo, você precisa ser canal do fluir de Deus para alguém. E isolado, trancado, de repente no lugar, de repente na tua sala vendo televisão ou algo que não tem nada a ver, você não vai conseguir. E de repente, exatamente naquele dia que você está cansado, de repente você está estressado, e você diz: não, eu não estou em condições de... Mas é exatamente naquele dia que Deus quer te usar. Então a palavra é: sempre vai valer a pena o sacrifício, o esforço. O esforço. Lembra de que Jesus falou: esforça-te, tem bom ânimo. Lembra que Deus falou com Josué: não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo. Sempre vai valer a pena. Não pense que vai ser fácil, porque não vai ser fácil. Não pense que vai ser de qualquer maneira, porque não vai ser. Para agradar a Deus, para alegrar o coração de Deus com a tua fidelidade e busca, você pode ter certeza, você vai ter que superar muita coisa. Nós vamos ter que superar muitas coisas. Ouvir muitas coisas que nós não gostaríamos de ouvir.
Ficar sabendo de algumas coisas que você gostaria de não ficar, de não saber. Seria melhor que você não ficasse sabendo, porque você acaba se entristecendo com alguém, mas é nessa hora que precisamos superar. O sacrifício de não bater de frente, o sacrifício de não cobrar, o sacrifício de não tirar satisfação. É esse o sacrifício que agrada a Deus. Porque a vingança é do Senhor, Ele é a nossa justiça. Amém, meus amados. Que esta palavra possa alcançar a tua alma, assim como alcançou a minha. Sempre vai valer a pena, sempre vai. Sempre vai valer a pena. Porque Jesus, Paulo diz, deixa eu conferir aqui, 1 Coríntios 15, 58, vamos ver se é isso mesmo. Olha, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Fique com esta palavra na tua alma, compartilhe esta palavra. Se Deus falou com você, se esta palavra trouxe algo novo ou mudou algo na tua vida, coloca no comentário aí agradecendo a Deus e me inclua nas suas orações. Amém, meu amado? Deus abençoe a tua vida, teu ministério, a tua casa e se esforça, porque sempre vai valer a pena. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo que seja sobre a tua vida, a tua casa e toda a tua família, não só hoje, mas para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.